O casal Alessandro e Thaís eram casados há mais de uma década, aparentavam ser o exemplo perfeito de uma família harmoniosa. Além de sustentarem um casamento sólido e aparentemente impecável, eles criavam 3 filhos cuja diferença de idade não ultrapassava 3 anos. Marcos, Linda e Enzo preencheram a vida de seus pais com o verdadeiro significado de amor e alegria, tornando-os as pessoas mais felizes de seu bairro. Entretanto, como nem tudo são flores, a vida perfeita da família estava prestes a ser abalada. Eles se aproximavam da fase mais desafiadora de sua jornada até então. Tudo começou quando Alessandro foi demitido de seu emprego e perdeu a oportunidade dos seus sonhos. A esposa fez o possível para amenizar a dor do marido, que se encontrava mentalmente destruído após sua demissão. Era evidente que ele havia mudado drasticamente desde então, deixando de brincar com seus filhos e demonstrando um temperamento explosivo jamais visto antes. O ódio em seu olhar era visível toda vez que ocorria algo desagradável, mesmo que fosse algo insignificante. Apesar de tudo isso, a esposa não desistiu de seu marido. Ao contrário, ela lhe deu força e tempo para se reorientar e se adaptar à nova realidade, além de buscar aquilo que realmente almejava. No entanto, tudo teria dado certo se Alessandro não tivesse desperdiçado todo esse tempo em bebidas, passando os dias à frente da TV, devorando salgadinhos e bebendo. A atitude do homem em relação às cervejas era evidente, ele claramente não demonstrava disposição ou preocupação em resolver seu problema. Enquanto isso, a mulher, responsável por sustentar toda a casa sozinha, ainda acreditava que essa situação seria apenas temporária e que ele precisaria de um pouco mais de tempo. No entanto, os meses se passaram e Alessandro parecia cada vez menos motivado a mudar algo em sua vida. Em vez de evoluir e buscar novos interesses e hobbies, o único aspecto que aumentou foi seu consumo de álcool, tornando-o mais raivoso e estressado. Ele gritava com os filhos e até mesmo agredia a mãe deles, exclamando: "Por que está fazendo isso comigo? Você sabe que meu trabalho não pode sustentar nossa família sozinha." Mesmo pedindo desculpas e escolhendo cuidadosamente suas palavras com medo de represálias, Thaís percebeu que seus esforços foram em vão. Em resposta às suas palavras, o rosto de Alessandro se transformou instantaneamente, como se ele se tornasse uma fera, destruindo tudo em seu caminho. Ele sentia que seu antigo empregador havia sido injusto com ele, e agora acreditava que o mundo inteiro lhe devia um pedido de desculpas. Ele se recusava a baixar a cabeça para qualquer pessoa e não aceitava ordens de ninguém. No entanto, o que mais assustava Thaís era que em momentos de raiva, seu marido se tornava completamente impiedoso, como se estivesse convencido de que estava sempre certo. Infelizmente, as crianças de Alessandro testemunhavam sua crueldade com muita frequência, pois passavam a maior parte do tempo em casa. Meses se passaram nessa rotina, e Thaís, que inicialmente ainda tinha esperanças de uma mudança, começou a sentir-se desanimada e desesperançosa. No pensamento do seu marido já não residia a mesma sintonia. Os insultos e os abusos constantes oprimiam a mulher, mergulhando-a em um estado de tristeza e desespero, a ponto de não se reconhecer mais ao encarar seu reflexo no espelho. Contudo, sua maior angústia eram os filhos pequenos, testemunhas de todas aquelas cenas. Após mais uma briga intoxicada com o marido, ela aproveitou o momento em que ele desmaiou na sala de tanto beber, e munida de coragem, reuniu suas crianças e abandonou a casa que um dia foi seu lar. Ela tinha plena consciência de que, ao deixar o marido, estava incinerando todas as pontes para seu passado e sua antiga família, pois Alessandro havia sido sua pessoa mais próxima, aquela que deu significado à sua existência. A conexão forte que mantinha com aquele homem se justificava pelo fato de ter passado a infância em um orfanato e jamais ter conhecido seus pais. Sua base e seu primeiro amor se concentravam inteiramente em Alessandro. No entanto, ela já não suportava mais as agressões verbais e o comportamento terrível do marido, então utilizou o pouco dinheiro que lhe restava para alugar uma modesta casa na periferia da cidade e começou a trabalhar em outro emprego, com o objetivo de reerguer sua vida.
Sabia que Alessandro jamais procuraria as crianças novamente, já que nos últimos meses ele mal se importava com seus próprios filhos. Dessa forma, ele nunca tentaria resgatar a família, o que talvez tornasse a situação ainda pior. No entanto, sua vida estava repleta de outras preocupações e urgências. Agora, ela precisava se reerguer para cuidar de si mesma e dos seus 3 filhos, sozinha. Consciente de que seu salário não seria suficiente para sustentá-los, ela conseguiu um outro emprego em meio período. Assim, ela passou a trabalhar em uma empresa de recuperação financeira, como faxineira, o que a deixou extremamente feliz e animada. Com um porvir mais promissor, essa alternativa mostrava-se altamente eficaz para a mulher, pois ela almejava trabalhar no escritório durante o dia e, posteriormente, realizar a limpeza em algum prédio de prestígio ou centro de negócios à noite. No entanto, as coisas não eram tão perfeitas, e ter 2 empregos resultava em uma jornada de trabalho exaustiva de 12 horas, além do tempo despendido em deslocamentos entre os locais. Por essa razão, a jovem mãe simplesmente não possuía forças nem tempo para dedicar-se integralmente à criação de seus filhos. Mamãe, você deveria trabalhar menos. Nunca conseguimos te ver, disse Marcos, o primogênito, compreendendo melhor do que seus irmãos o quão desafiadora era a situação para sua mãe. O garoto ajudava bastante em casa, cuidando de todos enquanto trabalhava para trazer sustento ao lar. A mulher compreendeu que para sua família sobreviver, precisava deixar de lado a autopiedade e empenhar-se ao máximo. No entanto, apesar do esforço sobre-humano em sua labuta, a família rapidamente despencou abaixo da linha da pobreza, passando por inúmeras adversidades. Houve momentos em que a pobre mulher sentiu-se desprovida de esperança, temendo que seus filhos jamais experimentassem a felicidade e a despreocupação novamente. Ela se esforçava de todas as formas para manter o orçamento familiar equilibrado, muitas vezes precisando adquirir roupas para seus filhos em lojas de segunda mão, algo que nunca imaginou fazer antes. No entanto, cada centavo era valioso, e em uma tarde chuvosa, a mulher guerreira vagava pelas ruas desoladas, em busca de estabelecimentos que praticassem a caridade ou oferecessem ao menos mais um emprego. Embora soubesse que seria impossível lidar com uma jornada tripla de trabalho, ela avistou um pequeno estabelecimento que pertencia a Estevam, e decidiu arriscar a sorte. O Sr. Estevam não era conhecido por ser um homem sociável, sendo marcado por uma história triste que afastava as pessoas de sua presença. Além disso, sua aparência poderia ser descrita como intimidante, o que afastava potenciais clientes e até mesmo amigos. Há vários anos, o filho dele faleceu em um trágico acidente de carro em uma estrada devido à irresponsabilidade de um motorista embriagado. Na época, sua esposa já havia falecido e ele nunca soube como lidar com a perda de seu único filho, que era o verdadeiro amor de sua vida. No entanto, para surpresa de todos, ao ver uma mulher desesperada em busca de comida para seus filhos, o idoso tentou confortá-la. Não se preocupe, pegue o que precisar. Vou te dar um desconto muito bom, e se ainda não tiver dinheiro suficiente, diga que me pagará depois, ofereceu o senhor com um sorriso caloroso. Muito obrigado, meu senhor. Eu prometo que vou pagar de volta assim que receber meu próximo salário, respondeu a mulher, sabendo que teria que usar todo o seu salário do trabalho para pagar o aluguel. Após as primeiras impressões e as qualidades do homem, ela e o idoso se tornaram amigos. Ela ficou surpresa ao descobrir que o homem alto e sombrio tinha um bom coração e se importava com os outros. Sempre que possível, ela passava pelo pequeno estabelecimento do senhor, e ajudava a repor os estoques e atender os clientes, revelando um talento quase natural para a administração do local. Ela ajudou o idoso a organizar as finanças e até mesmo a aumentar o lucro do pequeno estabelecimento. As coisas pareciam estar indo bem, mas ela não sabia que um terrível golpe do destino acabaria com sua maré de sorte e a lembraria novamente de como a vida pode ser difícil e cruel. Em um de seus empregos de meio período, a empresa teve que reduzir custos e teve que demiti-la. Sentimos muito, mas não podemos mais mantê-la aqui, disse a chefe de RH, tentando esconder sua tristeza ao fazer isso, pois sabia da atual situação da mulher batalhadora.
Desesperada, ela foi embora, pensando em seus filhos e em como eles iriam se alimentar no próximo mês. Mas o pior ainda estava por vir. O proprietário da casa onde ela alugava fez reformas na estrutura do prédio e aumentou o aluguel mais do que o dobro de um mês para o outro. Ela não tinha condições de pagar aquele valor absurdo e injusto, mas também não tinha forças para lutar por seus direitos ou contratar um advogado, já que seu salário como faxineira não era suficiente para sustentar aquela casa ou seus 3 filhos. A aflição dominou seu ser. Um dia ela desmoronou em prantos diante do Sr. Estevam, incapaz de guardar mais seus problemas apenas para si. O senhor idoso ouviu pacientemente a pobre mulher, e então, sugeriu: sabe de uma coisa? Por que você não vem morar comigo na minha casa? Fico sozinho em uma casa antiga, mas que é grande o suficiente para você e seus filhos. Você poderia me ajudar na loja, agora como uma funcionária de verdade. Você já me ajudou muito de graça, é claro, mas você também não ficará desamparada, e seus filhos ficarão bem. Confie em mim. As palavras do Senhor a surpreenderam, e então, seu rosto se iluminou. Ela apenas conseguiu agradecer e dizer ao idoso que ele não se arrependeria. No dia seguinte, ela e sua família se mudaram para a casa do Sr. Estevam. Ela assumiu a maior parte do trabalho na loja. A casa era realmente antiga e até um pouco assustadora, daquelas que poderiam facilmente servir de cenário para um filme de suspense. No entanto, ter um teto sobre suas cabeças e a de seus filhos já era o suficiente para a mulher. Sua nova função na loja do Sr. Estevam não era exatamente definida, mas ela era responsável por controlar os relatórios financeiros, lidar com os estoques e fornecedores, entre outras coisas. Quanto às crianças, elas se adaptaram muito bem à nova rotina e à residência. Elas adoravam o Sr. Estevam e o chamavam de avô postiço, já que nunca tiveram a oportunidade de conhecer seus verdadeiros avós. O idoso as tratava com carinho e alegria, como se fossem seus netos, cuidando deles sempre que possível e presenteando-os. Tudo parecia estar indo bem novamente, exceto por um detalhe que incomodava a mulher. O Sr. Estevam possuía um porão no qual nunca permitiu que nenhum deles entrasse, nem mesmo para explorar. E isso a preocupava imensamente. O que poderia estar escondido lá e por que ele não nos permite ver? Ela refletia toda vez que olhava para aquelas escadas. Temia que aquele senhor idoso, que havia sido tão bom para ela, poderia estar planejando. No entanto, algo chamou sua atenção. Mais especificamente, um homem. Ela passou sua vida dessa forma e, após alguns anos nessa rotina monótona, ela nunca conheceu ninguém que despertasse seu interesse. Mas tudo mudou quando se tratava de Adriano. O homem era conhecido na cidade por ser solitário e recluso, mas por algum motivo ele sempre foi amigável ao conversar com ela quando visitavam a loja para comprar mantimentos. Ele começou a trazer flores quase todos os dias e inventava desculpas para parar na loja, dizendo que precisava comprar algo urgentemente, quando na verdade só queria conversar com a mulher. Não demorou muito para que ela se encantasse por Adriano, e eles começaram a namorar oficialmente. Algum tempo depois, o senhor idoso percebeu o quanto aquele casal estava apaixonado, mas sofriam para encontrar tempo para se verem devido às suas rotinas de trabalho exaustivas. Foi então que ele convidou Adriano para morar em sua casa por um tempo, para aproveitar e fazer alguns reparos na antiga casa. Um homem útil pode ser necessário nesta casa. Temos muitas coisas para consertar e arrumar. Claro, temos o Marcos, mas ele ainda é muito jovem para fazer o trabalho de adulto, disse o idoso em tom de voz gentil. Ela ficou surpresa mais uma vez com a bondade que aquele homem poderia ter, e o casal aceitou a proposta alegremente. Assim que Adriano chegou, porém, ele não pôde deixar de notar o velho porão que sempre estava trancado a 7 chaves. Ele mencionou algo sobre isso para o Sr. Estevam, que apenas respondeu com uma piada e mudou de assunto rapidamente, deixando Adriano ainda mais curioso. Ele compartilhou a situação com a mulher, que já estava nervosa e não conseguia mais dormir naquela casa sem saber o que havia dentro daquele cômodo misterioso. A mulher implorou ao senhor idoso, de maneira enérgica, para que ele lhe contasse o que havia dentro daquele misterioso cômodo.
Então, um homem abriu o cômodo e todos os membros da família ficaram surpresos com o que viram. Era um ateliê de pintura, e parecia ser muito profissional. O senhor, com uma expressão um pouco triste, contou que seu falecido filho possuía o maravilhoso talento de desenhar e pintar desde a infância. Conforme crescia, o homem seguiu outros caminhos na vida, mas nunca abandonou seu passatempo favorito. Aquele cômodo da casa era seu lugar preferido, onde ele passava horas pintando. Após a morte do filho, o senhor nunca mais teve coragem de entrar ali e apenas trancou o local. Me desculpe se assustei vocês, acho que precisava de um incentivo para me libertar de tudo isso e finalmente seguir em frente, disse o senhor com emoção. No entanto, antes que ele pudesse começar a desmontar tudo, a filha mais nova, com certeza e determinação, pegou um pincel seco do chão e tentou rabiscar algumas telas em branco. Ao presenciar aquilo, o senhor percebeu que não deveria desmontar o estúdio de seu falecido filho, mas sim passar adiante a arte. O idoso então pegou novos pincéis em uma gaveta, alguns potes de tinta e os entregou à garotinha, para que ela pudesse liberar sua criatividade. Ele sabia que dessa forma seu filho seria sempre representado naquele lugar. Em resumo, a história nos leva a refletir sobre a importância da resiliência e da esperança nas nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, é fundamental buscar o apoio de outras pessoas e manter a esperança de que dias melhores virão. Esses elementos podem ser catalisadores para transformações surpreendentes, ajudando-nos a superar os desafios e mudar completamente o curso de nossas vidas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!